Basta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do pós-jogo aqui, Bahia 3, CRB 0. De um lado o Bahia venceu, mas não vai para lugar nenhum. Do outro lado o CRB perdeu, mas está classificado para a próxima fase. Nesta oitava e última rodada da Copa do Nordeste, o Bahia garantiu seu segundo triunfo com um time que foi bastante questionado nas redes sociais. Isso porque o Bahia vem de um jogo aí no final de semana, na semifinal da Copa do Campeonato Baiano, e num jogo que não valia nada, que não tinha nenhuma aspiração para o Bahia coloca o time titular. Podemos dizer o núcleo duro, como o senhor Renato Paiva utilizou na coletiva. Praticamente o time titular nesse jogo que não valia absolutamente nada. E aí o que foi perguntado a ele é por que trouxe esse jogador, esse elenco para esta partida que não valia nada, e naquele jogo contra o Fluminense do Piauí ele levou um time alternativo, um time praticamente reserva. E aí ele ficou gigante para cima do jornalista, ficou grandão, falou que ele seria burro em qualquer situação, que aqui no Brasil o treinador é burro e qualquer decisão que ele tomasse ele seria o burro. Então, tirando essa parte, a explicação que ele deu foi bastante satisfatória. Ele falou que o Bahia vinha de 3 jogos, seria o 4º jogo em 11 dias e que havia um risco muito grande de lesão, e ele pesou muito essa questão de você não ter jogadores disponíveis para jogar um jogo importante da semifinal do Campeonato Baiano, e que se ele fosse naquele momento vencesse aquele jogo do Fluminense do Piauí e depois perdesse um jogo que poderia não levá-lo para o final do Campeonato Baiano, ele seria sacrificado. E de fato é verdade. O fato é que depois que o Bahia finalizou a primeira fase da Copa do Nordeste, e mesmo com triunfo, ele não estaria classificado, porque até em algum momento o Bahia estava classificado para a próxima fase com aquele triunfo se tivesse vencido o Piauí, o Fluminense do Piauí, porque o Sergipe estava perdendo sua partida. O Sergipe não estava vencendo o seu jogo na última fase dentro de casa, só que no decorrer da partida acabou empatando o jogo, e aí deixou o Renato Paiva numa situação tranquila, porque já pensou se o Bahia vence esse jogo e o Bahia ficasse fora da próxima parte por conta daquele jogo contra o Fluminense do Piauí, onde o Bahia foi com o time em reserva, seria com certeza bastante criticado. Durante a coletiva ele tentou amenizar as coisas. Primeiro ele falou que o que fez com que o Bahia não se classificasse para a próxima fase não foi o jogo do Piauí não, no jogo de Teresina não, foi toda a temporada que o Bahia fez péssimos jogos. E naquele jogo do Fluminense do Piauí ele disse que colocou um time que, mesmo sendo um time alternativo, tinha condições de vencer a partida e não venceu por causa de um erro individual, ou seja, expôs aí bastante a questão do Matheus Claus naquele jogo. Então, assim, Rasta, eu acho que no final das contas ele saiu por cima nessa polêmica toda, mesmo a gente sabendo que esse elenco aí do Bahia era suficiente para estar numa próxima fase da Copa do Nordeste, mas ele não se eximiu dos erros e acha que ainda esse time está em formação, que ainda precisa ter muitas lacunas a serem preenchidas, e todo mundo concorda. Eu acho que está demorando, quando era pra gente estar correndo, a gente está ainda caminhando a passos de tartaruga. Então vamos ver nos próximos capítulos aí se a gente vai ter anúncios, né, de novos jogadores, de novos reforços. Falando especificamente do jogo, a gente viu que o Renato Paiva claramente usou esse jogo como um treino de luxo para tentar fixar aquele padrão de jogo que ele aplicou no jogo contra o Itabuna, né? Eu acho que esse foi o total objetivo dele nesta partida, e facilitou porque o adversário não estava brigando por nada também, né? Estava brigando mais ou menos por melhorar a sua posição, mas não ficou também tão empolgado para fazer isso não, e aí facilitou para o Bahia aplicar o seu sistema de 3 zagueiros, o sistema que dessa vez não tinha o Danielzinho, e eu não sei por que não tinha o Danielzinho, porque o Danielzinho já estava expulso mesmo para o jogo do final de semana, então poderia ter o Danielzinho. Ele não utilizou o Danielzinho, ele utilizou o Iago Felipe, que nessa partida eu achei que o Iago Felipe foi ok, foi tranquilo, teve até tentativa de chutes dele com força para a meta do goleiro adversário. Isso também eu achei bacana, mas no ataque ele preferiu colocar apenas 2, né? Colocou o Biel e o Everaldo, preferiu usar o André, só que o André não mostrou o mesmo resultado que o Jacaré mostrou quando jogou naquela situação, naquela opção. Então, nessa parte do campo, nesse momento, o Jacaré tá ganhando de todos os laterais. Ele até falou do Borel, a gente que havia especulado aqui no nosso
Barrutos ao vivo no domingo que o Borel estaria fora desse elenco, que provavelmente deve estar sendo negociado, porque não é normal a gente não ver o jogador tanto tempo ficar sem nem ir para o banco de reserva, principalmente num jogo desse que poderia estar sendo utilizado. E o Renato Paiva falou que sim, o Borel faz parte do elenco e está trabalhando e a qualquer momento pode pintar no elenco novamente, mas não sei não, Rasta. Ponto negativo que a gente pode analisar nessa partida é a questão do Everaldo. O Everaldo não é o cara que vai sustentar esse ataque do Bahia. Ele conseguiu fazer mais uma vez seu golzinho, mais uma vez de pênalti, é o quinto pênalti que ele bate, todos do mesmo lado, inacreditável. Uma hora esses goleiros vão pegar. O bom é que ele tá batendo com muita força no cantinho, mesmo o goleiro indo no canto, não tem condições de pegar. Menos mal, mas é um jogador que, com a bola rolando, não vem contribuindo muito não, vem atrapalhando inclusive, vem tomando decisões erradas, vem fazendo com que alguns lances agudos que poderia ser gerado um lance de gol seja perdido quando passa pelo Everaldo. Isso é muito ruim e isso expõe mais uma vez a necessidade urgente de se trazer um centroavante, porque quando a gente coloca o Goulart também tem o mesmo efeito. Então a gente precisa ter um camisa 9 decisivo. O meio do campo do Bahia com o Iago Felipe eu acho que funcionou. Não podemos dizer que funcionou 100% porque o nosso adversário não agrediu o suficiente para a gente ter testado. Mas ofensivamente eu observei que funcionou. O Acevedo dessa vez não estava tão bem. Talvez o Acevedo com o Iago Felipe não tenha funcionado, mas não comprometeu, não fez nenhuma loucura, foi ok também, mas sem dúvida nenhuma, o Biel e o Cauli são os diferenciais hoje nesse elenco, os diferenciais, os caras que têm feito a diferença, e o lado esquerdo do Bahia tem sido o lado que o Bahia tem sido mais agudo, com o Chaves ali sendo mais protagonista do que o lado direito do Bahia, sendo que dessa vez a gente teve o André do lado direito, mas quando tinha o Jacaré, eu acho que ainda assim o lado esquerdo estava mais agudo do que o lado direito. Outro ponto que a gente pode destacar é a questão do Arthur Salles, que fez o gol, fez o terceiro gol do Bahia, né, fechando o caixão aí praticamente. Fez até aquela comemoração estilo Gibagol que deixou algumas pessoas aí, algumas viúvas aí, ficou com alguns gatilhos disparados. Ele entra no finalzinho do segundo tempo, o Kaique recebe uma bola e toma uma decisão correta, né? O Kaique que também vem sendo bastante questionado nessa ponta direita do Bahia, e muita gente falando que por isso que o Jacaré está sendo consolidado como titular nessa equipe, porque o Kaique, que veio para ocupar essa opção, não vem apresentando um bom futebol, e até os primeiros movimentos do senhor Kaique nesta partida também não agradaram muito ao torcedor não, mas foi dele a assistência para o Arthur Salles, uma bola que ele pega mano a mano com o zagueiro. Ele poderia tomar uma decisão que não fosse talvez a mais correta, né? Tentar driblar, para tentar fazer o gol, para tentar amenizar a sua situação, mas não, ele vê o Arthur Salles em situação melhor, e o Arthur Salles, Rasta, nem pensa, bate de esquerda, mesmo batendo em cima do jogador, do goleiro do CRB, a bola bate na perna do cara e entra, e 3-0 Bahia. Essa é uma decisão correta de um atacante. Esses atacantes que ficam tentando driblar, tentando fazer bonito, tentando fazer de letra, tentando fazer de cobertura, essa atitude eu gostei do Arthur Salles, de pegar a bola e não ficar tentando dominar, tentar driblar goleiro, tentar puxar pro fundo, nada. Bate pro gol e deixa o goleiro se virar. Essa é a postura que um atacante tem que fazer. Pegou uma bola no shape para bater pro gol, Rasta, bate pro gol, e foi isso que ele fez. Eu acho até que ele tentou chutar no contrapé do goleiro, mas a bola foi reta, foi na direção do goleiro, mas o goleiro acabou não conseguindo interceptar a sua rota para o gol, e aí o CRB sai com 3 cocos na sacola, e vamos para a final do Campeonato Baiano, que é só isso que nos resta agora nesse primeiro semestre. Ainda tem, lógico, Copa do Brasil aí, vai ter o sorteio, não se sabe quando vai ser o próximo jogo da Copa do Brasil, ainda deve ser no primeiro semestre, mas pra valer mesmo agora nós só temos Campeonato Baiano no domingo, e vamos ver se o Bahia vai dar um pontapé inicial positivo e trazer a final para dentro de casa já com a parada decidida. Se for assim, não é Bahia, com certeza vai ter emoção, Rasta. Bora Bahia, bora Barrutos, Veloso, fui!